Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá e sejam bem-vindos a mais uma entrevista e eu cá estou mais uma vez muito bem acompanhada, hoje com a Teresa Salvato. E quem é a Teresa Salvato? A Teresa Salvato é mãe de 2 adolescentes. A Teresa Salvato é responsável e dona de um humor que eu diria que a caracteriza tão bem. A Teresa Salvado é bem disposta, a Teresa Salvado é uma mulher que já fez assim algumas transições na sua vida. A Teresa Salvado é uma inspiração para mim e é também a autora do podcast Somos Todos Bons Pais. E também tem um projeto nesta área do coaching, da parentalidade, dos pais, e vem-nos falar exatamente sobre isso ao longo desta conversa. Minha querida Teresa, olá, bem-vinda. Olá, Obrigada por Liliana. teres aceito o meu convite para estares aqui comigo, para estarmos aqui à conversa. E a primeira questão que eu tenho para te colocar é: quem é que é a Teresa? Ora, aí está a pergunta que me faz sempre ficar mais calada do que o costume, porque quem é que é a Teresa? A Teresa é tantas coisas, é tantos seres, não é? É a Teresa e é a Liliana e somos todos nós, não somos assim um ser único, mas a Teresa é uma pessoa que se preocupa muito com a questão dos valores e é uma pessoa que, que trouxe isso para a maternidade. Eu fui mãe por vontade própria, mas era uma coisa que não foi sempre desejada. A Teresa mais jovem não queria ser mãe, nem queria casar, queria ser repórter de guerra. Depois descobri, não é, que a minha guerra era outra, porque me apaixonei pelo pai dos meus filhos e porque casei com a premissa de que não ia ter filhos, até que um dia de manhã acordei e perguntei se tivéssemos um filho. E foi mesmo assim. E passados 4 anos disse, segundo ou é agora ou então já fica muito espaçado. E pronto, e assim nasceram a Leonor e o Tomás, que são muito queridos. A Leonor é melhor já não lhe chamarmos adolescente, porque ela já tem 22 anos, faz 23 este ano. O Tomás faz 18, mas ainda é adolescente, ainda se pode chamar. Mas realmente a adolescência vai-nos também acompanhando ao longo da nossa idade de jovens adultos, portanto há uma série de características do adolescente que se mantêm durante muitos anos e, como eu costumo dizer, no caso dos rapazes, mantêm-se durante muitos anos. E a Teresa, pronto, a Teresa foi alguém que profissionalmente foi jornalista, estar a falar em mim na terceira pessoa é esquisito. Fui jornalista durante muitos anos. Depois houve uma altura que me zanguei com um bocadinho com o jornalismo, com a forma como o jornalismo era feito, e tive cerca de ano e meio, talvez, a fazer produção televisiva. Fiz 2 telenovelas como assistente de produção para a Endemol, que passaram na SIC, essas novelas. Voltei ao jornalismo, até que na altura em que me separei, por uma questão de horários e por uma questão que também já não me estava a agradar muito, outra vez, a forma como o jornalismo seguia, apesar de eu estar num sítio na altura, que era a agência Lusa, que é dos poucos sítios onde ainda acho que se faz, ainda hoje, jornalismo bem feito e jornalismo a sério. Então eu passei nessa altura da separação, passei para a área do marketing e da comunicação. E durante muitos anos foi o que eu fiz. Pelo meio do caminho ainda dei aulas de inglês numa escola primária, e foi neste percurso onde começam a aparecer jovens
tanto das aulas que eu dei, como, na escola dos meus filhos e com o crescimento dos meus filhos, que eu começo a despertar para esta questão, não é, da parentalidade. E eu pertenci muitos anos à associação de pais, portanto desenvolvi uma série de iniciativas sempre com adolescentes, e a adolescência, que era algo que eu detestava e achava: "Como é que eu vou conseguir contornar isto nos meus filhos? Congelar não dá, a minha arca é pequena", não é? Ah, e então eu percebi que era muito mais simples do que aquilo que eu imaginava. E que eu resumo numa conversa que tive uma vez com eles, que tinha a ver com o Generation Gap, que é aquele fosso que há entre gerações, e que eu acho que entre a minha geração, que é uma geração, eu tenho 51 anos, portanto, entre a minha geração e esta geração tecnológica, o fosso é muito maior, acho eu, do que era com os meus pais. Também tive uns pais um bocadinho à frente para a época. E aquilo que eu lhes disse foi: vocês estão aqui e eu estou aqui. Vocês fazem isto, eu faço isto, e ali no meio chega mais pequeno o espaço, e no meio a gente havemos de nos encontrar e havemos de encontrar um compromisso. E o que é certo é que fui muito criticada pela educação que eu dava aos meus filhos. As pessoas têm sempre um comentário a fazer, ou porque eu era muito mole, ou porque eu era muito rígida, e eu estava a começar a dar um bocadinho doida com tanto comentário, então segui aquela linha, aquele caminho, fui bombardeada ali no meio muitas vezes, mas até ver não estou arrependida. Até ver não estou arrependida. Acho que para já criei hum, dois filhos com valores. E é um bocado isso que eu pretendo trazer enquanto coach aos pais e aos filhos, às famílias, ao fim e ao cabo. Trazer um bocadinho o trabalho dos objetivos, das metas, dos caminhos a seguir, sempre mantendo a linha de valores, e ajudar a que a vida em casa seja mais harmoniosa e a própria adolescência seja menos dolorosa, porque a adolescência é um período de conturbado, é um período de luta interna, é um período em que não somos crianças, mas também ainda não somos adultos, não sabemos muito bem o que é que andamos a fazer, nem para onde é que vamos. Ainda outro dia perguntava à namorada do meu filho se ela conhecia muitos, porque ela sabe bem o que é que quer fazer. Se eram todos assim como ela, se a maioria eram miúdos que não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer da vida aos 17 anos. E ela disse que a maioria não sabem. Não sabem o que é que hão de fazer, e depois há uma pressão muito grande da sociedade em torno das valências a adquirirem-se e de ter que decidir muito rápido, quando eles ainda não têm propriamente muita maturidade ainda de decisão. Eu noto isso em relação às gerações anteriores. Apesar de haver alguns skills em que eles são muito avançados, eles têm muitas competências, mas a maturidade emocional nem sempre acompanha e é cada vez mais deixada para trás, e por isso eu acho que há tantos conflitos nas famílias. Sempre houve, não é? Sempre houve. Agora vou-me calar um bocadinho. E por isso é tão importante para ti trabalhar esses valores, não é verdade? Junto das famílias e dos pais e dos próprios filhos, não é? No fundo, para potenciar essa mentalidade e essa maturidade emocional para que realmente possam acompanhar as competências que vão adquirindo e essas hard skills que eles vão adquirindo, e não deixando para trás as soft skills, que são tão ou mais importantes do que as próprias competências técnicas. E finalmente as empresas começam a ver isso e começam a dar alguma importância a essas soft skills. Agora, o que eu acho é que a inteligência emocional e os valores têm que estar muito ligados, porque nós estamos a entrar numa sociedade que o ritmo é tal que a empatia é cada vez menor. Um, e, e eu acho que isso é super importante trabalhar com eles. Eu lembro-me de há muitos anos estar numa reunião de 10º ano, a primeira reunião de pais de escola, uma escola, uma turma maioritariamente de classe média alta, e lembro-me de a professora responsável dizer: eu tenho um recado dos professores para vos dar, os vossos filhos não têm valores, não são empáticos, não são solidários nem entre eles nem com os professores.
E eu fiquei chocada com aquilo, porque estamos a falar de miúdos de 15 15 anos, anos. se não me engano, 15 anos. 15 15. anos, 15 anos. E eu lembro-me que ela entrou para essa escola, e mudando, era o primeiro ano nessa escola, e quando entrou foi muito bem recebida. E ao fim de um mês, as meninas do grupo onde ela estava inserida vieram dizer que gostavam muito dela, mas que não se podiam dar com ela. Ela reorganizou-se, arranjou outros amigos e a coisa andou, e pronto. Ela depois nesse ano depois saiu de lá da escola. Teve que haver inclusivamente intervenção da diretora de turma, porque depois da parte dos rapazes houve algum início de bullying, não posso dizer que foi bullying puro e duro, mas houve ali algumas ameaças, algumas coisas, porque ela não é uma miúda que fique calada, e reagiu àquilo, e eu pergunto-me ainda hoje porque é que lhe vem dizer isso, porque ela não tinha as malas Michael Kors de 300 euros com que elas andavam, porque ela não usava a roupa de marca, porque morava onde mora e não morava, sei lá, numa moradia, algures em algum lado, não sei se poderá ter tido a ver com isso, porque a questão foi mesmo: gostamos muito de ti, mas não nos podemos dar contigo. E para ti, como mãe, como é que foi É uma isso? dor, Receber essa é tragédia? uma dor, uma dor. Nessa altura não há valências de coaching, não há nada, é um instinto animal e é que funciona. Um É tu instinto veres, de é tu proteção, veres não a é? tua cria a sofrer, é tu receberes telefonemas à meia da manhã dela para ires buscar porque está a ter um ataque de pânico na escola e felizmente a professora responsável da altura dela era muito uma pessoa com muitos valores, e foi aí que eu comecei a perceber que há muita falta de valores nesta geração, e quando há muita falta de valores nesta geração, se a gente olhar muitas vezes o problema está a montante. Está nos pais, não está neles, porque eles têm os valores que lhes passam. Mesmo que na adolescência eles até parece que largam os valores todos e isso tudo, aquilo está lá, as coisas estão lá. Por exemplo, eu cá em casa sempre disse que há duas coisas que não admito, que é mentiras e faltas de educação a professores. Isto tem relação à escola também. E no outro dia o meu filho veio ter comigo e tive-me a dizer: olha, fui mal educado com a professora de inglês. Mas foi sem querer, porque a mim, eu sei que aquilo que eu disse parece aquilo que a professora interpretou, mas não era essa a intenção que eu estava a dar. E eu na altura disse: olha, Tomás, tens que pedir desculpa à professora. E ele disse: já pedi. Assunto encerrado. Assim como a Leonor também, curiosamente, na mesma escola, técnica ou profissional, mas como outra professora de inglês, vem-me dizer que foi mal educada e não sei o quê, mas que a professora também tinha sido isto, tinha sido aquilo. E eu disse: oh, Leonor, que os outros já não interessa, eu não sou mãe da tua professora de inglês, sou tua mãe. E que é sempre o que eu lhes digo, quando eles me vêm com a conversa de porque o não sei quantos, pois, mas eu não sou mãe do não sei quantos. E ela foi pedir desculpa à professora de inglês, e a professora de inglês na altura pediu desculpa a ela também. Pronto. E é isto que eu acho que é muito importante, que é trabalhar esta inteligência emocional deles, trabalhar os valores deles, as metas e os objetivos vêm por si, e os caminhos a seguir. E assim, eu orgulho-me imenso dos meus filhos. Aqueles filhos que sabes que se os deixas a coisa vai correr bem, e que, aliás, tu sabes que ela está em Erasmus e a coisa está a correr lindamente, é quase a vir. Mas naquela altura doeu bastante, vê-la assim dói muito. Imagino que sim. Esta história de aprendermos a ser, não é? Muito mais do que o fazer, do que o ter, do que ser aquilo que somos, mas tendo em atenção esses tais valores que vêm dos nossos pais, que podem fazer sentido para nós ou não, isto depois já é uma decisão que cada um há de tomar Vai-se tomando com a na altura vida, certa, não é? sim. Exatamente, cada um há de tomar na altura certa e num momento podem fazer sentido e depois deixaram de fazer sentido porque nós também já vamos mudando, mas está tudo certo, não é? O investir em ser, acima de tudo, do que
tudo o resto do que o E ter ou do que sabermos que aquilo que somos e aquilo que fazemos, não está a prejudicar os outros. Nem que seja não deliberadamente, tem que se ter muita atenção a isso, não é? Porque a gente às vezes prejudica os outros ou magoa os outros sem intenção de o fazer, não é? Mas tem que se ter noção das coisas e saber voltar atrás e pedir desculpa ou remediar, se puder remediar, não é? mesmo. Então, Teresa, e falando um bocadinho aqui dos valores, que valores é que são importantes para ti, não só enquanto mãe, mas eu diria que enquanto coach, enquanto empreendedora? Tu também te consideras empreendedora neste momento? Olha, sabes que nunca pensei nisso. Hum, nunca pensei nisso porque eu, quando me dedico a algumas coisas, e se calhar por isso é que eu não consegui estar serena no mundo do marketing e da comunicação. Eu, quando me dedico a algumas coisas, dedico-me como quase uma missão. Hum, e o jornalismo que eu fazia era muito. Eu via o jornalismo muito como uma missão de ensinar, de informar uma população que se estiver informada consegue decidir em muito maior consciência, consegue não permitir e não admitir certo tipo de situações. Se calhar uma população informada hoje nós no nosso país não estaríamos o que estamos a ver hoje em dia, que a cada dia cai um ministro, um secretário, um presidente de Câmara, pronto, talvez isto tivéssemos conseguido atenuar, mas não temos, temos uma população que, apesar de ser, de saber ler e escrever, digamos assim, não sabe compreender, não sabe interpretar, não tem grande cultura geral, não se preocupa, não é consigo, não quer saber. E, e depois acabamos por pagar todos por esse desinteresse geral da maioria. Entretanto, perdi-me aqui um bocado naquilo que me tinhas Quais é que eram os perguntado, teus valores os enquanto meus valores. empreendedora e se te consideras empreendedora? Empreendedora, pronto, estava-te a dizer, não sei se me considero propriamente uma empreendedora, porque eu vejo as coisas como uma missão, não é? No fundo, eu, quando estou a trabalhar como coach, Uhum. eu vejo isso como uma missão de também ajudar seres humanos que estão em desenvolvimento e que vão ser o nosso futuro. Vão ser o futuro deste planeta, nem digo só deste país ou desta cidade. E é muito importante apostarmos nos jovens, como eu dizia na brincadeira uma vez ao meu pai, que o meu pai estava a zangar com o meu irmão, e eu disse: Olha, atenção, como é que nos tratas, porque somos nós que vamos escolher o teu lar. E é um bocado isso. Nós temos que ter um bocadinho, atenção, como é que tratamos e como é que lidamos e como é que educamos esta nova geração, porque é ela que vai estar à frente dos destinos de tudo quando nós formos mais idosos. São eles que vão tratar do planeta onde nós vamos habitar, tentando que o seja no nas melhores condições possíveis. Obviamente que não estou com isto a dizer que é para trazermos os jovens nas palminhas e ao colo e fazer tudo por eles. Não, não, pelo contrário. Não tem nada a ver com isso. Portanto, eu não sei se isto pode ser considerado ser uma empreendedora, ao facto de eu ter um projeto que alavanca ou que suporta este meu coaching que eu consigo. Se isto é empreender, no fundo é empreender, eu estou a empreender alguma coisa, mas vejo muito mais como estando a cumprir uma missão do que como sendo uma empreendedora no sentido económico, financeiro, que a É palavra mais do que um empreendedora às negócio. vezes É traz, não mais é? do que um negócio. É mais do que um negócio, É um é muito propósito. mais do que. É. É mais do e a parte que é negócio tem a ver com o facto de todos temos contas a pagar, não é? Ponto final. Portanto, os valores que eu falo são os valores que eu acho que têm que se aplicar a toda a sociedade, não é só aos meus filhos, não é só nas minhas sessões de coaching, são valores que se a sociedade realmente se regesse por eles e não se regesse só por eles da boca para fora, se não fosse tudo um bocadinho falso, se calhar isto estava um bocadinho melhor. Um bocadinho.
esses valores passam realmente pela empatia e pelo valor da verdade e pelo valor do ajudar o outro, da solidariedade, pela compaixão pelas situações dos outros, hum, e e pelo respeito. O respeito é muito importante. Começarmos por nos respeitar a nós próprios, para depois podermos respeitar o outro. E isso é o que eu digo muitas vezes. Se tu vais fazer uma coisa que não concordas com ela, mas os outros até estão a fazer, portanto não tem mal se toda a gente faz, mas vai contra aquilo que é o teu valor, tu não te estás a desrespeitar a ti próprio e não vais conseguir viver contigo próprio. E a partir daí é uma bola de neve. É uma bola de neve e facilmente vai-se a empatia e o respeito e a verdade e vai tudo para o galheiro, porque são valores que estão intrinsecamente ligados. Não há como separá-los uns dos outros, não é? É mesmo. É mesmo. Já percebi que esta história dos valores são muito importantes para ti e acabam por influenciar tudo aquilo que tu fazes neste momento. Olha, Teresa, e de mãe, de empreendedora com um propósito muito, muito, muito forte para fazer o que faz, a podcaster. Como é que o podcast está aí no meio? Vamos lá por aqui mais uma variável. Vamos lá meter mais uma achazinha na fogueira, não é? Bem, o podcast surge, olha, porque sim, porque eu tive contacto com o que era um podcast e porque achei piada e porque sempre me disseram muito bem da minha voz, ah, que eu tinha uma boa voz e que eu devia usar voz e eu comecei a gostar realmente da minha voz e andei à procura na net como fazer um podcast e como é que havia de conseguir, até que um dia estava a falar com uma outra podcaster que pertencia na altura a um grupo de empresários a que eu pertenço e perguntei-lhe como é que ela tinha feito o podcast, onde é que ela tinha ido consultar coisas e ela disse, não, eu fiz com uma pessoa. E pronto, foi assim que eu cheguei à Liliana Marques, não sei se sabes quem é. Pronto, e a partir daí Está a iniciei fazer um ano, Teresa. um processo de mentoria. Está a fazer um ano, não é? Faz um ano em junho, dia 1 de junho. Agora está ali num momento de pausa porque acabei assim A como primeira se temporada. fosse uma temporada, não é? Uma primeira temporada, e agora estou a alinhavar alguns pontos para ver o rumo que vai seguir. E a culpa disto, mais uma vez, é da Liliana, dessa tal Liliana Marques, que vai lançando, nas suas mentorias, vai lançando alguns reptos, algumas ideias, assim, uma coisa, assim, As simplesmente. sugestões, Ela assim. pergunta assim: achas que faz sentido, assim, com ar de sonsa? E, e pronto, e eu fiz esta mentoria contigo, logo de início, e com mais algumas pessoas, algumas ainda estão em mentoria contigo também, outras já não, mas eu vou mantendo algum contacto com algumas. E criou-se um grupo muito coeso, pelo menos este que eu integrei, e parece-me que as pessoas que estiveram antes de mim, que eram as masters, podcasters, não é? Que também são, portanto, a Liliana tem este dom de unir as pessoas. E porquê? Porque nós trabalhámos sempre todas em conjunto. Eu, na realidade, não pus no ar um podcast, pus no ar vários podcasts, assim como todas as outras podcasters que estavam comigo fizeram, porque havia muita partilha de ideias, de caminhos a seguir, de temas, de formas de fazer, de layouts e de desenhos para a capa do podcast, até questões pessoais. Acabámos por criar quase ali um grupo tipo: Olá, eu sou a Teresa e já não como bolos há 3 dias. Pronto, criou-se ali um grupo muito Podcasters giro. anónimos, não é? Podcasters anónimos. Criou-se ali um grupo muito engraçado em que realmente nós conseguimos partilhar entre nós e estamos a falar de eu que vivo em Lisboa, da Liliana que vive lá para a zona de Saloia, depois a Daniela que vive entre o Porto e Chaves,
e a Teresa que vive na terra do nunca, porque aquilo não existe em lado nenhum. Portanto, estamos todas separadas geograficamente, mas temos esta cola que a Liliana foi pondo e que é de boa qualidade. Yeah, exatamente. Olha, Teresa, e o facto de teres, já percebemos que a comunidade, que o grupo é importante para ti, mas o facto de teres aqui um acompanhamento passo a passo também foi algo que foi importante para o podcast ir para o ar. O acompanhamento do passo a passo foi fundamental, porque não nos deixa desistir. Se é mesmo para levar para a frente, aquilo eu percebi logo ali. Dentro do grupo, houve pessoas uma pessoa ou outra que saiu logo no início e o resto manteve-se até ao fim, pôs o podcast no ar e praticamente toda a gente tem o podcast no ar, segundo me parece. E o passo a passo permite isso, tu perceberes logo o que é que te espera pela frente, tu perceberes logo que a Liliana vai estar sempre a rir-se para ti, mas vai estar a cobrar, vai estar a empurrar-te para fazeres as coisas e não vais ter desculpa para não fazer, porque está ali tudo explicado, está ali tudo ensinado, estão as dúvidas tiradas em aulas online em direto, nos grupos de chat que tínhamos, no grupo de Facebook onde partilhávamos as coisas que íamos fazendo e os exercícios, e a trabalhos de casa também, não é? E o que é certo é que, de repente, sem darmos por isso, a Liliana estava a dizer: então vamos lá marcar a data de lançamento do primeiro episódio. Com aquele sorrisinho sempre de: estão a ver, já estamos aqui, nesta fase. Portanto, quando acabou, pode-se chamar mentoria, é mais um curso com mentoria. Eu acho que é, é completo, é algo completo, muito completo. Quando acaba, já há alguns episódios de podcast no ar. Não há um, há uns 4 ou 5 já. E alguns casos mais, porque eu lancei um de junho, mas houve pessoas a lançarem no início de maio, por exemplo. Portanto, não há como fugir. Não é? A Liliana tem ali curso traçado daquela forma e aquela forma é eficaz, funciona e não dói. Faz-se sem doer. Apesar de a gente ir reclamando pelo caminho, não é? Mas faz parte, só faltava me dizer: oh setora, hoje não. Faz parte, não é? Faz parte. Esse passo a passo faz mesmo a diferença. Olha, Teresa, hoje em dia eu sei que tu também gostas de podcast, não é? E vais ouvindo alguns podcasts. O que é para ti o podcast? Em primeiro lugar, o que é para ti o podcast enquanto Teresa, enquanto pessoa? E depois, o que é para ti o podcast enquanto empreendedora e enquanto pessoa que tem um legado para deixar? Bem, enquanto pessoa, o podcast para mim é uma forma de eu comunicar e de eu pôr cá para fora coisas que me são importantes. Não vou dizer ensinamentos, porque longe de mim achar que vou ensinar os outros pais e as outras mães, mas acima de tudo partilhas. Partilhas de experiências, de coisas que eu vejo, que eu leio e que às vezes as pessoas, nem todas as pessoas, a gente não lê tudo, não consegue chegar a tudo, não é? Nem eu. Mas se calhar eu estou a chegar a algumas coisas que outras pessoas não chegam e até agradeço que se as outras pessoas tiverem coisas para me dar e experiências para partilhar, eu estou cá, não é? Também para isso. E como pessoa é um bocadinho esse lado da partilha. E a partilha muitas vezes faz-nos ver as questões da nossa vida de outro prisma e aligerar um bocado e vermos que há solução. Se aquela pessoa conseguiu fazer aquilo daquela maneira, bora lá tentar, pode ser que aqui também resulte, não é? Enquanto, enquanto empreendedora, no fundo é uma forma também de eu mostrar aos outros pais que estou cá, que fiz uma certificação internacional em coaching com PNL, que tenho uma série de formações em inteligência emocional e em PNL, que
que sou mãe, eh, com experiência, boa ou má, isso nunca saberemos. Ou melhor, saberemos, que eu olho para eles e acho que a minha experiência tem sido ótima com eles. E no fundo é uma forma das pessoas também, do podcast, perceberem, ela não está aqui porque acha umas coisas e quer dizer umas coisas e quer ganhar dinheiro com isso. Não, estou aqui porque realmente todos os dias estudo um bocadinho mais sobre estes temas e acho que posso, com as minhas partilhas e com as minhas coisas, ajudar as outras pessoas, como se calhar gostava que me tivessem tido alguém que me ajudasse a mim. Quando eu comecei a criar a Leonor, não se falava ainda em parentalidade positiva, não é? Há 23 anos, praticamente, a parentalidade positiva era algo que não existia. Já nem Nem se parentalidade fal... ainda existia, Pronto. essa tal Se calhar parentalidade. lá fora até se falava nisso, Sim, mas vamos ver uma coisa: quando a Leonor nasceu, não havia em Portugal internet. Portanto, aquilo que se passava lá fora ainda estava tudo muito longe. E isto foi tudo muito rápido. Isso aconteceu-me uma vez numa redação de jornalistas, faltou a luz, portanto não havia net. Foi o pânico. E eu disse assim: então, mas vocês podem trabalhar sem net? Quando eu comecei a ser jornalista não havia net. Ah, como é que tu conseguias? Foi isto. Nunca mais me hei de esquecer. Como é que é possível? foi as mulheres das Telefones, cavernas, fax, basicamente. fax. O que é um fax? Basicamente eras uma mulher das cavernas. Completamente, eu senti-me uma homo qualquer coisa, andro não sei quê, qualquer coisa com um nome esquisito. Mostra uma piteca, não é? Mas, portanto, nem se falava em nada dessas coisas, não é? O que é que nós tínhamos? Tínhamos algumas revistas, que começavam a surgir com alguns artigos, Uhum. mas havia também uma coisa que era uma sociedade muito penalizadora para as mães ainda. Era penalizadora porque se não dávamos de mamar, era penalizadora se não ficávamos o tempo suficiente em casa com os filhos, pronto. E tudo isso ainda se refletia de alguma forma em algumas coisas que apareciam escritas. Portanto, eu a certa altura, tudo o que era revistas pus de lado e limitei-me a ficar com um livro de um pediatra, que é que eu penso que eu tinha um que era do Brazelton e tinha um que era de um outro ainda mais antigo que o Brazelton, que agora não consigo lembrar do nome. E que para mim eram ferramentas ótimas para quando aparecia sangue não sei aonde, tinha febre não sei de quê, doía a barriga, não sei, pá, maravilha. Porque eu, assim, depois quando ligava para o Dói Trim Trim, que é uma coisa que também já não existe, infelizmente, eu já sabia exatamente como direcionar as coisas. Portanto, eu fui um bocadinho, enquanto mãe, fui fruto dos pais que tive, em que tive uns pais onde havia espaço para o diálogo, para os filhos falarem, para os filhos exporem o seu ponto de vista, e havia espaço para os pais serem maleáveis ou não à opinião dos filhos. E olha que os meus pais não me faziam as vontades todas, eu também tinha sempre ideias maravilhosas. Houve uma fase que quis criar um centro de documentação dentro do meu quarto, então eu pilhava jornais para fazer recortes, portanto eles sofreram ali um bocado. Acho que os teus pais devem ter adorado essa ideia. Adoraram, foi uma ideia que adoraram, sim, adoraram. Essas e outras que eu fui tendo. e, e pronto, mas havia muito esse espaço. E eu acabei, curiosamente, depois tinha o meu pai muitas vezes a dizer-me: tu falas demais com os teus filhos, não tens de falar tanto com os teus filhos. E eu só me ria, não é? Mas há uns tempos já me veio dizer que a Leonor realmente aquilo está uma miúda catita e não sei o quê. Mas não é graças a ti, disse logo. Não é graças a ti. É graças a mim, é graças ao avô. Ah, e pronto, e eu apliquei um bocado isso porque também era isso com o que eu concordava. Obviamente que houve alturas em que
o fincapé deles era de tal ordem que não queriam ou não conseguiam compreender, e eu lembro-me de uma vez ou duas dizer: olhem, meus amigos, se não percebem o que eu estou a dizer, então é porque sim, porque eu digo. Também aconteceu, sim. Portanto, fui levando esta educação assim e não me arrependo, é isso. E gosto de partilhar com os outros pais, porque sei que a adolescência é uma fase que é dura para todos. Ou porque eles estão a sofrer e nós não os conseguimos ver sofrer, ou porque eles de repente do nada parece que foram possuídos, não se sabe porquê, e já estão a ser mal educados. E às vezes isso são coisas com pequenos. Há ali um nozinho onde nós estamos ali no caminho, que basta irmos para um lado e não irmos para o outro para a coisa se desenrolar, e conseguirmos levar a água a bom porto, não é? E fazê-los perceber que, que aquilo que estamos a fazer eles podem não concordar, mas à frente eles vão perceber que foi que o que fizemos era o melhor para eles, era o que nós considerávamos que no momento era o melhor para eles. E daí o nome do Somos Todos Bons Pais, é porque fora aqueles casos de violência extrema que há, que são casos desumanos, isso, são pessoas que acho eu com enormes perturbações mentais e emocionais, mas nós, pais comuns, somos todos bons pais, porque aquilo que nós estamos a fazer, certo ou errado, é o que achamos que é o melhor para eles e estamos a dar o melhor de nós naquela fase da nossa vida. E às vezes uma dica de outros, uma dica de outros pais, um estudo que alguém leu que indica certas coisas, é o suficiente para nos abrir também os horizontes e fazer-nos evoluir e crescer, porque nós estamos sempre a evoluir enquanto pais. Nós até temos filhos, nunca fomos pais. Estamos sempre a aprender como é que é. Sempre, sempre a aprender como é que é. E nem sempre a nossa aprendizagem de pais também é fácil. Exatamente. E no fundo é essa a mensagem que tu vais partilhando com os outros pais. Olha, diz-me uma coisa, o que é que mudou desde que tens o podcast, quer seja aí no teu projeto, quer seja na Teresa? O que é que mudou? Eu não sei se, não sei dizer se mudou alguma coisa exatamente. Fora o O que é que o facto de eu, podcast te trouxe? fora o facto de eu achar imensa graça, e nós achamos todas aquilo de nos ouvirem no Brasil, na Índia, pronto, em sítios perfeitamente que não estás à espera. Descobri inclusivamente à conta disso que a minha filha ouve os meus podcasts porque estava a ver Itália. Olha, ela está em Itália, então fui abrindo aquilo e então vinha, o sinal vinha de Perugia, que é onde ela está. Portanto, hum, essa parte é uma parte curiosa e é uma parte que nos mostra o quão pequeninos nós somos e a migalha que nós somos neste universo, não é? E acaba por nos traz-nos, olha, uma coisa que o podcast me trouxe, que me acrescentou imenso ao negócio, que foi um sentido de responsabilidade pelo que estou a dizer e pelo que estou a fazer. Porque eu de repente não estou só a falar num grupo de amigas. Eu de repente estou a falar não sei para quem. E é uma responsabilidade, porque esse não sei quem está a passar um momento de vida específico, com filhos em momentos de vida também específicos e com situações muito próprias. E isso traz-te um acréscimo de responsabilidade muito grande no impacto daquilo que tu estás a dizer na vida daquela pessoa. Porque nós estamos a falar, apesar da criação de um avatar, há pessoas que nos ouvem que saem do avatar, não é? E tu não sabes que impacto é que isso terá nessas pessoas. Isso poderá haver, imagina, nos, nos dois ouvintes que tu tens, um que seja o meio a quem está a impactar negativamente. E a ideia de que isso possa acontecer é assustador. Portanto, eu tento sempre fazer os episódios com uma responsabilidade muito grande de quem está a partilhar não sabe com quem, não é? Sei que a maior parte poderão ser pais,
e que a maior parte poderão ter filhos adolescentes. É o que eu sei. Não sei que mais e o que é que pode vir daí. Portanto, é uma responsabilidade enorme, enorme. Eu estou a dar a minha cara, a minha credibilidade, aquilo que é o meu conhecimento, para muitas pessoas, um alvo mais alargado. Yeah. Olha, e o que é que tu sentes com essa responsabilidade? Às vezes tenho medo. Às vezes tenho um bocado de medo. E às vezes dá vontade de desistir e de pensar. Mas depois há qualquer coisa ali, um bichinho que não deixa desistir. A mensagem é mais importante que o medo. É, a mensagem que tu queres passar é mais importante que o medo, independentemente se vai ficar para daqui a gerações e independentemente se será válida, não é? Porque esta é uma geração muito específica, todas as gerações são, têm estas características e que vive determinados cenários. Daqui a 10 anos, 15 anos, tudo será muito diferente. À velocidade a que as coisas andam, então tudo poderá ser diametralmente oposto. E isso é uma coisa que essa parte não me preocupa. O que vai ficar para a frente não me preocupa. Preocupa-me realmente o imediato e o impacto que tem de imediato. Mas eu acho que é importante, se nós temos experiências para partilhar e se há pessoas que sentem que precisam, porque não, lá está, é uma missão. Cada um salva o mundo à sua maneira, não é? Todos nós, quando somos miúdos, ou quase todos, achamos que vamos salvar o mundo. Cada um vai salvando o mundo à sua maneira. É a sua parte do mundo, não É um bocadinho isso. Porque tendo em conta que a nossa capacidade de luta com os poderes políticos e económicos instaurados é nula, é nula. Eu há uns anos ainda dizia que era pequena, agora neste momento acho mesmo que é nula. Pelo menos vamos impactando de outra forma, vamos ajudando de outra forma. Vamos consciencializando acima de tudo, não é? Sim, 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 sim. E ao fim e ao cabo vamos dando ao planeta algo em retribuição daquilo que ele nos dá a nós. O planeta dá-nos um espaço para viver, que nós estamos a destruir. Eu costumo ver muitas vezes o ser humano como as pragas, não é? O ser humano é uma praga que vai destruindo tudo. Se fores ver bem, imagina a praga dos gafanhotos lá no Egito, aquilo passa arrasa. É o que a gente faz. A gente cresce e multiplica-se a uma velocidade estonteante e vamos, à conta das nossas cada vez mais necessidades, destruindo. Portanto, o que é que eu acho? É dever de quem tem este tipo de consciência fazer a sua cota-parte. E se a minha cota-parte for ajudar a ter seres humanos com mais valores Tu estás a cumprir. e ajudar a ter pessoas com uma vida mais estável, cá estou eu. Estás a cumprir. Yeah, mesmo. Olha, Teresa, e o que é que mudou na forma como tu divulgas a tua mensagem com o podcast? A forma como eu divulgo a mensagem do podcast? A tua mensagem com o podcast. Aquilo que tu acreditas, o que é que mudou Não, na forma ok, pensei que me estavas a falar como é que eu divulgo o próprio do podcast. Não. que mudou aquilo que tu acreditas com o podcast, a A divulgação única, daquilo. a única mudança que eu sinto, esta questão que eu tenho dos valores e da forma como eu vejo a vida é algo que já tem muitos anos. Que tem vindo a ser muito, muito trabalhada. E muito agradeço ao nosso sistema de ensino, que é, não se pode dizer palavrões aqui, não é? Mas é a porcaria que é. E algumas pessoas com quem eu contactei, entre os quais o professor José Pacheco, Uhum. que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas com quem troquei alguns e-mails e que eu tenho em imensa consideração pelo que fez em Portugal e agora pelo que está a fazer no Brasil, porque cá em Portugal parece que não o quiseram. E à conta do sistema de ensino e do estar muito por dentro e de ser representante dos pais na turma e ser da associação de pais, ser a mãe chata que aparece para perguntar e para não sei o quê,
eu fui também lidando muito com, os jovens e como os adultos lidam com os jovens. Fui vivendo isso muito, e a minha mensagem foi-se mais do que mudando, foi-se alargando, foi expandindo. Eu a certa altura, perdi as vergonhas todas que tinha e as timidezes. Eu sei que não pareço uma pessoa, tímida ou envergonhada, mas sou. Às vezes as coisas custam mais do que aquilo que depois parece. Porque eu acho que é tão importante fazermos alguma coisa, é tão, tão, tão importante, que, que temos que pôr de lado todas essas coisas que nos condicionam. Portanto, eu consegui começar a alargar a minha mensagem. E, muitas vezes, no meio dos círculos de amigos, eu passo pela maluca. Pronto, lá vem ela com as ideias novas, lá vem ela. Sérgio, como é que tu aguentas? Como é que tu aguentas? Pronto. Mas consegui também ultrapassar isso e deixar de ver isso não como uma crítica, mas como, pronto, é dito quase como com carinho. Pronto, é a maluquinha do grupo. Mas o que é Mas acredito que também sejas a inspiração, não é? Não sei, talvez, é possível que sim, é possível que sim. Eu já me apercebi, já falámos sobre isso uma vez, sobre eu ser inspiração e o facto de me custar a ver isso. Mas já me aconteceu uma amiga, anos mais tarde da minha convivência com ela, em que os meus filhos eram pequenos, e foi na fase do meu pós-divórcio, eu divorciei-me, os meus filhos eram muito pequeninos, o Tomás não tinha 1 ano e a Leonor tinha 5 e picos. E ela me vir dizer que achava impressionante como eu conseguia sempre, com pouquíssimo dinheiro, porque o dinheiro é, como eu digo, o divórcio é o pior negócio financeiro para ambas as partes, porque de repente tens que pagar tudo sozinho, tens que pagar a casa, a água, a luz, tudo isso que vais ter que pagar sozinho, e que era pago a mais. E ela dizia que com tão pouco dinheiro que eu tinha, eu conseguia andar sempre com uma cara alegre e fazer montes de coisas com os miúdos. E sempre, havia outras pessoas que me diziam: como é que tu consegues? Eles são tão pequenos, tu vais com eles para todo o lado. Era a minha mochilinha, não é? Eu ia para a escola quando eles já andavam, quando o Tomás já andava, ia para a escola e normalmente ia eu, a Leonor e o Tomás. Eu dizia: vá, patinhos, venham. Então ria-me que era uma bengalinha com 2 patos, que é algo que faz todo o sentido, não é? E depois eu descia muito ali ao nível deles, a nível de brincadeiras. Eu brincava muito com eles no parque, em casa, pelo chão, pronto. Aquilo pintávamos aqui a manta 30 por uma linha. E uma vez o Tomás vinha no carro e vínhamos numa estrada sem luzes. E atrás de nós vinha um carro só com uma luz. Olha, a partir daí ele vinha cheio de medo, coitadinho. Então eu fiz uma brincadeira com ele, que nós éramos tipo super-heróis, espiões, não sei o quê, que vinhamos a ser perseguidos pelo zarolho. E então ele fartou-se de rir, passou-lhe o medo, e então nós vinhamos, e agora vamos fugir do zarolho, a mãe vai acelerar. A mãe não acelerava nada. Mas olha, também tive uma outra, que era assim, eu tinha a mania parva de abrir a janela para envergonhar a Leonor e gritar assim: eu amo a minha filha! E ela um dia abre a janela e eu pensei, aqueles segundos, eu pensei, ela vai dizer que me ama, e ela grita assim: a minha mãe é maluca! O E tu sabes que isso criou uma cumplicidade entre nós tão grande, tão grande, tão grande, que anos mais tarde eu tive talvez 7 anos sozinha, eu e eles. Anos mais tarde, quando eu começo a viver com o meu atual companheiro, que já vai fazer quase 10 anos, ele dizia-me, ainda às vezes me diz: eu tenho dificuldade, quando vocês estão os três, tenho dificuldade em entrar. E nós nem damos por isso. Porque isto aqui parece uma casa, sei lá, parece que estamos na feira às vezes. Depois fala tudo alto e todos dizem que o outro é que fala mais alto. Olha, Há sempre, há, enfim, sempre, há sempre alguém que fala mais alto que o outro. é, Olha, e por falar em falar mais alto, ter um podcast permitiu-te falar mais alto daquilo que tu acreditas? claro, claro que sim, mais alto e mais longe, não é?
mais alto e mais longe. Isso é importante, quando tu tens o tal propósito, quando te auto-investes de uma missão, que vai ao encontro do teu propósito, teres um meio de comunicação que te permite falar mais alto, quando falas mais alto chegas mais longe, é fundamental. É fundamental. Faz a diferença no teu negócio ter um podcast? O que é que te Ah, trouxe? olha, Permite diferenciar-te? eu para já não tenho esses resultados avassaladores a esse nível do negócio, mas já tive pessoas que eu julguei que vinham por outras e não. Vêm porque já me encontraram em reuniões de negócios e depois eu mando eh, para um grupo de WhatsApp e Telegram quando sai o podcast e ouvem o podcast e então pegaram no telefone e ligaram. Já aconteceu, sim senhora. No fundo, a mensagem está a chegar. Tá, tudo tem o seu caminho, não é? Eu também não estou à espera que ao fim de perto de 30 episódios que eu tenha o mundo aos meus pés, quase como se fosse uma santinha, para me virem beijar o anel, mas com calma, com paciência, as coisas vão se divulgando, vão indo, e até pode haver pessoas que nem nunca me digam nada, sabes? Mas estão a ouvir, e só ter essa ideia que há pessoas que estão a ouvir e que pode ajudar, mesmo que as pessoas nunca me digam nada, é reconfortante. Yeah. Tu percebes que há pessoas a ouvir e consegues perceber Sim, isso através a de pessoa alguma voz. deita a cabeça na almofada e diz: mais um dia cumprido, bora lá para a próxima. Mais uma mensagem que está a chegar. É, Olha, e ter um podcast implica ser comunicadora. Como é que tu te defines como comunicadora? olha, eu comunico por norma com muito humor, como tu sabes. Não sei se era aí que querias chegar. Eu acho que sim. Eu comunico, pronto, neste podcast Com um bocadinho menos. um bocadinho menos e refreio-me um bocado, porque é um humor que nem sempre todas as pessoas percebem. E vou-te dar um exemplo. Eu outro dia fiz uma apresentação numa dessas reuniões de empresários em que digo a piada de que de adolescência eu sei, jovens adultos dão-nos cabo da cabeça, eu sei porque tenho uma filha de 22 anos, e houve uma pessoa que me veio dizer, não digas isso, porque assim as pessoas vão achar que tu não conseguiste atuar com a tua filha, portanto como é que vais atuar com os outros? Eu, tipo, era uma piada. Depois, entretanto, falei com mais não sei quantas pessoas sobre isso, porque eu nessas coisas faço logo ali umas sondagens à boca da urna, e as pessoas perceberam que aquilo era sentido de humor, era uma piada e pronto. Mas houve uma pessoa que não percebeu. Portanto, eu tenho que ter algum cuidado com isso, porque as pessoas não me conhecem ainda assim tão bem para eu poder fazer humor. E há pessoas para as quais nem tudo é humor, não é? Há coisas que não são humor. E eu tenho que, apesar de, para mim, em tudo há humor, nem sempre, os outros acham e eu tenho que respeitar isso. Posso não concordar, mas é daquelas coisas que eu tenho que respeitar, sem dúvida. Mesmo. Olha, e o que é que comunicar com humor te traz a ti, Teresa? A mim traz-me uma boa disposição. Adoro, adoro. Como tu sabes, eu fiz aquele personagem que surgiu de uma brincadeira com o meu filho, que é a Superman. Superman é um personagem que existe para chatear a vida dos filhos, tão somente. Não existe para mais nada. Porque assim como os adolescentes nos chateiam, a gente chateia-os a eles. Pronto, mas isso é um personagem que é mesmo só humor. Ah, e, e não tem uma regularidade. Eu faço quando me apetece por brincadeira. Tão somente. Há séculos que não pego na Supermama. Tenho para lá as notificações a cair e não sei o quê, mas não pego, porque é algo que eu faço por satisfação.
porque me apetece brincar, porque me apetece, agora vou meter com eles e vou como fiz na quarentena, eles não me ligam nenhuma, não me telefonam, estão no pai há 15 dias e não querem saber de mim, vou vender as coisas deles na internet. Pronto, faço um leilão das coisas deles na internet. Eles já não me ligam nenhuma, já dizem, pronto, lá estás tu, pronto. O que é desta vez? O que é que vais fazer? O que é que fizeste desta vez? Quando eu digo, já foram ao YouTube, eles já sabem. Olha, há uma fulana no Brasil que é da favela, que é engraçadíssima. Eu percebi depois, ao princípio, quando vi os sketches dela no YouTube, eu percebi depois que aquilo era humor, porque ela até já foi àqueles programas do Faustão e do não sei o quê. Mas eu até achava que era a série, que ela era só maluca. Mas ela é engraçadíssima. Ela diz que dá, como é que é? Caramba, opa, eu queria me lembrar tanto disto, porque isto é tão engraçado. Só me lembro, dá um banho de autoridade, mas não é um banho de autoridade. Mas ela põe-se assim. Quando você. Ela na favela, estás a ver? No meio da favela. Tu notas que a mulher está na favela. Com o cabelo todo desgrenhado. E diz assim: quando o seu filho está ali, você está falando com sua amiga, e seu filho está dizendo: oh mãe, olha aqui, oh mãe, não sei o quê. Você diz: filho, para, filho, está aqui, você já errou. Você tem que dizer: se cala! Tá cala, solta essa boca! Vai assim, olha, ela procura, opa, a Liliana procura. Ela diz: pá, há um banho de não sei o quê, que ela diz que dá. De realidade, acho que é isso, banho de realidade. Acho que é assim. Pá, olha, eu vou procurar e depois mando. Epá, é de morrer a rir. E depois ela diz que isso também dá para fazer com o marido. Opa, é demais. No fundo, eles Mas estão a lá está, nem todas transparecer as. aquilo que nós pensamos quando eles estão ali a dizer: oh, mãe, mãe. Pá, depois em brasileiro eu acho que as coisas têm uma piada a dobrar. Pronto. Eu sou super fã dos brasileiros. Yeah. Olha, Teresa, mas neste caso, comunicação num podcast implica uma relação aqui com este nosso amigo que é o microfone. Qual é que é a tua relação com o teu microfone? Com este. Com esse, sim, com esse. Qual é a tua relação com a tua É mão? pacífico, adoro. Adoro. Não me assusta, não me cria nenhum tipo de confusão. É natural, é uma coisa que surgiu muito naturalmente. Não sei, o facto de eu ter, na faculdade, de ter feito programas de rádio, de ter dado algumas entrevistas sobre os livros que escrevi, isto é-me natural, não me faz aqui confusão nenhuma. É o meu amigo. É o teu, exatamente, é o teu amigo. Olha, e lá está, o microfone serve apenas, não é, para podermos ainda fazer chegar mais longe a nossa voz. Tu já falaste aí que havia pessoas que achavam a tua voz muito interessante e que poderia ser realmente aqui utilizada. E tu? Como é que tu descreves a tua voz, Teresa? Olha, eu quando ouço a minha voz, não é a mesma, a voz que eu ouço não é a mesma que eu ouço gravada. E na voz que eu ouço gravada há algo ali de um bocadinho assustador, que tem a ver com o facto de ser igual à voz da minha prima. E é muito estranho, eu ouço-me, parece que eu estou a ouvir a ela. Esse ainda não sabia, Teresa, ainda não tinhas comentado isso, que era a voz da Sim, tua. temos a voz muito igual. Inclusivamente, num círculo em que trabalhámos em comum, em que já a conheciam a ela, disseram que chamavam uma voz off, porque diziam que eu tinha a voz igual à dela. Portanto, não sou só eu que imagino coisas. Mas eu acho que a minha voz, eu consigo fazer uma voz pausada, serena, sem aquela pressa que eu tenho sempre quando estou num ambiente descontraído. E consigo. Na rádio dizes que é voz de cama. Uh, que é uma voz assim mais suave, mais profunda. Não sei se é isso que os outros ouvem, mas é mais aquilo que me transmitem do que aquilo que eu acho. Eu acho somente que a voz é parecida com a da minha prima e acho isso o máximo porque eu adoro a minha prima. Olha, e
Eu considero que cada uma das nossas vozes carrega um poder. Qual é o poder da tua voz? É um poder, a minha voz tem um poder argumentativo, de argumentação, muito forte. E que acaba por ser envolvente. Há muitos anos o meu ex-marido disse-me que era impossível discutir o que quer que fosse comigo, porque eu argumentava de tal forma que ele, mesmo não concordando comigo, não me conseguia dizer que não. Portanto, e eu acho que a voz, e a voz que eu ponho nesses momentos importantes, que eu ponho, que não é que eu ponho de propósito, é que me sai, contribui muito para essa argumentação que é feita. E, portanto, é uma voz com um poder argumentativo e envolvente, acho eu que é por aí. Isso é importante para ti? É, eu gosto disso. Gosto. Sinto-me bem com isso, faz-me bem aqui ao meu ego. O meu ego gosta disso. Olha, Teresa, tu tens aqui alguma história engraçada para nos contar sobre voz, sobre podcast, sobre algum episódio que já tenhas gravado que aches interessante aqui partilhares connosco? Olha, há uma história, não é propriamente uma grande história, sim, que eu tenho o filho de uma amiga que, desde que eu faço a Supermam, que ele me publicita aos berros na praia. E então agora publicita tudo. A Supermam, o podcast. Atenção, já tem 15 anos, mas continua a publicitar. E estávamos a falar em fazer uma entrevista. E um dia a prima dele, que é filha de uma outra amiga, eu disse-lhe, olha, vamos fazer uma entrevista sobre esse assunto para o podcast. E ele começou, então e eu? Tipo, meio enciumado, então e eu? Eu é que era primeiro, não é? Isto não pode ser assim, eu é que faço publicidade e não sei o que mais. Eu achei muito engraçado. E há uns tempos eu precisei, não de entrevistar, mas de pequenos certos sobre opinião sobre um assunto que era qual é o ponto em que eles acham que os pais já são a ser intrusivos na privacidade deles. E eles colaboraram com imensa facilidade, com imensa rapidez, levaram aquilo muito a sério, puseram a mãe fora de casa, um foi gravar para a casa de banho, o outro foi gravar não sei para onde, mas a coisa mesmo, e mandaram umas coisas até piores. Para ter o depoimento dos meus filhos, foi no limite. Foi no limite e por quase que tinha que lhes bater para eles fazerem. E foram ameaçados, não é? Foi. Amigos, como é que é? Vão destruir esta fulgurante carreira de podcaster aqui? Mas acho piada porque eles, eu nem sei se eles ouvem, percebes? Mas o facto de eu fazer isto e de eu ser de alguma forma diferente nisto, e as mães deles não são nada a típica mãe, são umas mães muito descontraídas também, muito porreiras, que não fossem minhas amigas, mas é uma coisa diferente daquilo, assim como os meus filhos acham graça a outras coisas que os outros fazem, é mesmo assim. É. Isso é mesmo interessante, não é? É Olha, muito engraçado ver a adesão dos miúdos às minhas propostas para eles. Teresa, tu achas que crias uma conexão diferente com os miúdos? Acho que sim, sabes? Acho que sim. Porque eu não faço o papel da melhor amiga. Não sou a melhor amiga deles. Não sou nem quero ser. No entanto, preocupo-me em respeitá-los e em perceber o lado deles. E perceber o lado deles à luz da época em que vivemos e não à luz da época em que eu fui adolescente. O porque no meu tempo é uma frase um bocadinho irritante, que eu já não gostava muito que me dissessem. Portanto, eu quando uso, quando no meu tempo, das duas uma, ou o caso está muito mal parado, para o lado deles, ou tem a ver com, olha, vejam bem que no meu tempo era, no vosso é assim, olha, no meu era assim, pronto, por comparação, vejam lá, olha, nós não dizíamos assim, dizíamos assado, que giro. Mais como uma constatação de factos do que com uma carga crítica. Porque realmente, para mim, no meu tempo é que foi bom, mas é normal, eu estava lá a vivê-lo,
Para mim é que foi bom, não é? Assim como para eles, eles têm que lidar com. E nós não nos podemos esquecer uma coisa: eles tecnologicamente lidam com aquilo que a minha geração e a geração antes da minha lhes pôs nas mãos, construiu e lhes pôs nas mãos. Portanto, agora estamos a queixar de quê? Agora temos que limpar a porcaria que fizemos, não é? Agora tem que se apanhar os cacos, não é? De ter cada vez miúdos com mais problemas de saúde mental e de não teres uma resposta adequada a nível de Serviço Nacional de Saúde. E isso é um problema grave que, temos, que nos aparece a nós coaches, e depois é outro problema que se cria, que é o coach não é um psicólogo nem é um psiquiatra. E o grande problema às vezes dos psicólogos com os coaches é que há muitos coaches que se atravessam no caminho de fazer o trabalho do psicólogo. E não, o coach tem uma missão, um objetivo para cumprir, que é um objetivo definido, e tem caminhos para orientar através de métodos e ferramentas de coaching, ponto final. O coach pode trabalhar perfeitamente com o psicólogo e em paralelo. Com o psiquiatra, eu acho que aí já depende dos casos, porque há casos que eu já tive que enviar um caso que me apareceu de um rapaz que eu aconselhei e na realidade ele está a ser seguido em psiquiatria e eu não estou a pegar nele sequer. Porquê? Porque o coaching faz alguma pressão, há alguma pressão na pessoa, não é? Se tu E a vais pessoa forçar não uma pessoa que já está com um consegue problema de origem essa pressão, não é? vais carregar numa pessoa, por exemplo, que é bipolar. Vais fazer a geneira na certa. Se a pessoa estiver numa fase, por exemplo, de alta, vais rebentar com tudo, porque a pessoa vai fazer tudo e vai fazer o triplo e dá cabo de tudo, dá cabo dela e de repente cai-te por aí abaixo e tu não consegues, porque não tens estudos para deitar a mão àquela pessoa, que depois vai por ali abaixo. Portanto, é muito importante ter essa noção de que psiquiatra é uma coisa, psicólogo é outra e coach é outra. Não tem nada a ver. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Aliás, eu tenho um psiquiatra para quem envio, quem eu achar que, e tenho duas psicólogas também com quem trabalho. Porque se eu vejo que são casos que não são para mim, e ao fim de 2, 3 sessões tu percebes rapidamente se o caso não é para ti. Uhum. Percebes bem? Ou pelo menos eu não sei, eu percebo. Ou tenho alguma sensibilidade para isso, não sei se. Pode haver outras pessoas que não tenham, e eu estar aqui a criticar coaches que entram pela psicologia, se calhar não conseguem ter essa percepção de que estão a entrar por um terreno que é pantanoso para eles. Posso estar até a ser injusta, não é? E as pessoas não estão a fazê-lo por mal. Não sei. Eu tenho muito cuidado com isso. E tu estavas a perguntar-me antes de chegarmos aqui, eu desde sempre que tive uma ligação muito grande com crianças. Os filhos das minhas amigas, porque ainda não tinha filhos, de amigas que já tinha, era eu que organizava as festas de anos, já com miúdos organizava as festas de anos dos filhos das amigas e havia sempre ali uma empatia muito grande entre mim e eles. E com os adolescentes acontece-me o mesmo. Deste fim de semana tive aqui no sofá um amigo do Tomás a falar-nos sobre um problema que ele está a viver neste momento. Obviamente que eu não estive a falar com ele nem como coach, nem como psicóloga. Estive a falar com ele como mãe e como conhecedora dele e da mãe dele. Não houve. Não entro. Aqui estava a falar com uma amiga, a Teresa, que é amiga, que é a mãe do amigo. Mas lá está, não te esqueças, é amiga, não é a melhor amiga, não é a amiguinha. Não é a bififi. Tal e qual, tal e qual. Olha, Teresa, e o que é que tu dirias a um empreendedor que ainda não tem um podcast e que pode ver no podcast uma possibilidade? Estás à espera de quê? Procura a Liliana Marques. Toma lá o contacto. Não há mais nada que eu lhe possa dizer a não ser isso e falar da minha experiência e de como realmente, aos poucos e andando ao meu ritmo, sem se forçar ritmos também, eu estou a chegar à ao meu propósito, àquilo que eu tinha como objetivo. O podcast faz a diferença, Teresa? Faz, claro que faz. Olha, Podcast forever. olha, Teresa, eu não te disse, mas a verdade é que esta entrevista permite-nos fazer uma viagem no tempo.
Ah! Vamos Verdade, lá ver se isso é bom. é verdade. Olha, vamos visitar a Terezinha. Não sei se lhe chamavam Terezinha, se lhe chamavam Teresa. E vamos ter a oportunidade de termos aqui a Terezinha connosco e dela poder ver quem é a Terezinha hoje em dia. Que Se tivesse a assustador. oportunidade de estar agora com a tua Terezinha pequenina, aquela menina que tinha muitos sonhos, acredito, o que é que achas que ela te diria? Não só enquanto mãe dos teus filhos e realmente também enquanto pessoa que está a cumprir aquilo que acredita e o seu propósito neste momento. O que é que a Terezinha te diria? Eu acho que a Terezinha começava por me Tratavam dizer por assim. Terezinha ou não tratavam por Terezinha? A minha mãe tratava-me por Ginha, que vinha de Terezinha, Terejinha, não sei o quê, tratava-me por Ginha. De resto, não, era Teresa. E Maria Teresa, em alturas mais dramáticas da minha vida. Ahm, a tal Terezinha que me dizia, primeiro começava por me dizer para não ser parva e para eu largar muitas das inseguranças que ainda tenho e de achar que não cumpri o que devia ter cumprido e que não fiz o que devia ter feito e para olhar realmente com olhos de ver e com algum afastamento para tudo o que eu fui fazendo e conquistando e conseguindo na vida e todas as experiências que vivi e não posso dizer que tenha tido até agora uma vida pobre. Lá está, nem sempre tive muito dinheiro. Uh, Também nunca passei mal, nunca passei necessidades, mas não tive uma vida muito rica, a mim muito rica, lá está, de seres humanos. Quando eu me juntei com o Sérgio, ele disse-me uma vez uma coisa que eu nunca tinha percebido, que é, tu és uma pessoa de pessoas. E eu sou o quê? Hã? Como? Porque eu simplesmente fui fazendo, foi surgindo, fui fazendo, foi surgindo, fui andando e tudo era tão natural que eu nunca parei para escalpelizar, tipo, para abrir a rã e ver e dissecar a rã para ver como é que é, não é? E ele disse-me isso e eu achei graça e se calhar ele tem alguma razão. Às vezes até um bocadinho mais, às vezes até em detrimento. Eu às vezes entro num modo operacional, entro em modo de resgate. E então, quando entro assim, faço o que tenho para fazer em detrimento da minha própria pessoa. E isso, por exemplo, eu estou a aprender aos 51 anos a não fazer. A pensar em tratar-me, não é? Não é por qualquer motivo que aos 38 anos me aparece o lúpus. E uns anos depois aparece-me uma autoimune de pele, que é chata para pão para caraças. E basicamente era isso que eu acho que a Terezinha hoje me dizia: pá, olha para o que fizeste, estás armada em parva. Porque a pequena Terezinha, não é? Também era um pequeno comando em ação, portanto. Muito bom, muito bom, muito bom. Então ela falar-me-á de certeza com uma voz dura. Mas ela estaria orgulhosa de ti, Teresa. O quê? Ela estava orgulhosa de ti nesta altura. Ah, acho que sim, acho que sim. Eu nem sempre estou orgulhosa de mim, mas acho que ela está. Se calhar se eu ouvir mais vezes. Acho que sim. Eu sugeria visitar-se a tua Terezinha de vez em quando. Sugeria que sim. Não, eu pelo menos pensei, incrível que ela conseguiu falar com os meus pais e tem fotos minhas. E agora começam a passar fotos minhas de pequena. Meu Deus, vai ser o descrédito. Não, não tanto, não tanto. Nada de pânicos, nada de pânicos. Ufas. Por enquanto. Contigo nunca se sabe. Olha, Teresa, mas a verdade é que esta máquina do tempo é espetacular e permite-nos ir ao futuro também, Teresa. Permite-nos ir ao futuro. Teresa, que projetos é que tu podes partilhar connosco agora para o futuro, quer seja para o podcast, quer seja para o consigo? O que é que há de esperar aqui da nossa Teresa? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu, durante muitos anos, tive aquele grande projeto de futuro que era ser repórter de guerra, que não fui. E quando uma vez estive quase a ir para o Iraque,
acabou por não se dar. Tinha tudo para ir, foi o próprio órgão de comunicação que não autorizou. Eu tinha um convite pessoal dirigido a mim pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o órgão de comunicação social não deixou. Foi na altura em que aquela jornalista Ruela levou um tiro e o outro rapaz foi raptado e então não estavam a deixar em ninguém naquele órgão. E então, portanto, o meu grande projeto de futuro, aliás, os Não é dois ir grandes para, projetos não é de ir futuro que para eu o Iraque. tinha, não, era ser repórter de guerra, e não se cumpriram os dois projetos que eu tinha, que era esse e era pegar num palácio que estava ao abandono aqui em Lisboa, numa rua na rua que liga a Fontes Pereira de Melo, e era o Palácio Sotomayor. E o Palácio Sotomayor estava entregue literalmente aos ratos. E eu olhava para ali e achava, tinha lido na altura Os Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um filme que fala dos meninos de rua do Rio de Janeiro, ali na altura dos anos 60. E estava fascinada com aquilo. E então achava que ia construir ali uma casa para crianças órfãs e para crianças de rua. Na altura não tínhamos muitas crianças, não tínhamos propriamente crianças de rua em Portugal. Neste momento acho que já temos. Um, e, e esses foram os meus grandes projetos de vida que não se concretizaram. Portanto, eu neste momento, eu só tenho um grande projeto de vida, que é manter-me a mim e aos meus equilibrados mentalmente na loucura que é o que a gente vive. E o resto vai andando um bocadinho. O podcast está agora, vai entrar depois na segunda temporada e vão surgir mais episódios. Eu continuarei na minha vida a ajudar o que posso e como posso, estar cá para os meus, e estes são os meus grandes projetos de futuro. Talvez faça a loucura de pensar em ter uma casinha daquelas de madeira pré-fabricadas num terreno onde eu possa ter uma hortinha daqui a uns anos, se eu chegar lá, não é? Porque as coisas correm de uma forma e a gente vê a nível disto da guerra da Ucrânia que a qualquer momento há um louco que pode deitar tudo a perder, não é? E, portanto, neste momento, os meus projetos, os meus planos são uma coisa de médio e curto prazo e que se prendem muito com o que está para vir e com o que nos espera com esta crise e com o que vai haver pessoas que vão precisar da ajuda de quem pode ajudar. E algumas já estão, não é? E já está a acontecer movimentações sociais a nível de, por exemplo, de roubo. Tu já começas a ter nas ruas miúdos e pessoas a assaltarem à mão armada, com pistola ou com faca, e não são pessoas que estão a roubar para comer. E já começas a ter muita gente a roubar no supermercado para comer. Isto é o problema das grandes crises, gera estes movimentos sociais a seguir. E eu acho que ou há aqui um milagre ou nós vamos ter tempos duros e vai ser mais do que estar concentrados no que é que no que é que vamos, o que é que queremos para o futuro, é no que é que podemos ajudar agora e onde é que podemos estar, em que frentes é que podemos estar agora. Esse vai ser o teu foco. E este é sem dúvida o meu foco. É assim, e manter-nos à tona, porque tu vês os índices de depressões a aumentarem brutalmente, não é? E tens de estar muito atento aos teus filhos e aos teus pais e aos teus amigos, ao teu círculo, porque é onde tu podes atuar, não é? Não somos médicas, não é? Não somos governantes, portanto, onde é que a gente pode atuar? É estando atentos a quem está ao nosso lado, a quem realmente pode precisar de nós e que às vezes por distração nossa nós deixamos passar e quando vamos para ajudar ou já é tarde demais ou a coisa está mais difícil de se reverter. Portanto, o meu foco é basicamente isso. São ao podcast, vamos ver como é que ele vai evoluir, se com mais humor, se com menos humor. Se vou criar rúbricas dentro do podcast, segmentar o podcast mais ou transformá-lo
só numa conversa comigo própria, para os outros, comigo própria com os outros, não é? É comigo própria porque eu não tenho aqui ninguém, não é? Falo de mim para mim como se estivesse a falar com, olha, como aos maluquinhos. Uma conversa como se estivesse a falar sozinha. Vamos ver como é que isto é. Tudo isto são processos, não é? Tudo isto são processos que fazem sentido lá nas tais fases da vida em que estamos. Exatamente. Muito bem. Olha, Teresa, e já vamos aqui quase com 1h20 de conversa e acredito que ficávamos ainda muito mais. Mas vamos terminar a nossa conversa por aqui. Quero-te agradecer. Obrigada eu. Realmente o facto de estares aqui e disponibilizares para estarmos aqui as duas a conversar, por teres partilhado a tua Teresinha, por teres partilhado alguma das tuas vivências, mas acima de tudo por teres partilhado esta Teresa que eu tenho aqui à minha frente e todas as suas experiências. Agora conta-me, onde é que podemos encontrar a Teresa Salvado e o Consigo? Então, o Consigo está na internet, em www.consigo.pt. Através do Consigo conseguem chegar à página, diretamente à página de Facebook, de LinkedIn e de Instagram. E depois ao podcast, que está em todas as plataformas de podcast, como o Spotify, a Apple Podcast, por aí fora. E está a entrar no YouTube também. No YouTube está no Teresa Salvado Consigo Coaching Academy e o podcast é o Somos Todos Bons Pais. Exatamente. Ora, e é só seguir aqui e encontrar a nossa Teresa. Mais uma vez, gratidão imensa, Teresa. Foi um prazer conversar contigo. Prazer é sempre meu. Obrigada, Liliana. Obrigada e até breve. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre o assunto que tratei neste episódio. Estou muito curiosa para saber. Encontramos-nos no próximo episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!